Olá pessoal, eu sou a Raíssa Mia, artista e professora de grafite e ilustração. Essa oficina pertence ao projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia, uma realização Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar a mão na massa, né? Que a gente já entendeu algumas etapas, um pouco sobre quem a gente é, a nossa vivência, o nosso contexto, quem a criatividade é e a imaginação e sobre como a gente pode se organizar. Mas existe a parte da mão na massa, né? A gente vai ter já um cantinho, nosso lugar de criação, ou se a gente não puder ter um lugar de criação, mas a gente tem uma forma de viabilizar um clima para a criação. E agora a gente vai pensar em possibilidades. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, eu sou artista de arte urbana, eu sou artista de grafite. E muitas vezes eu fico fechada nesse universo pensando assim, eu só posso produzir se eu for para a rua, ou se eu tiver spray. E em um contexto de isolamento, a gente não tem como ir para a rua. Então, assim, a vida ela vai colocando coisas que você vai ter que se adaptar. E uma dessas formas é você olhar os materiais que você tem. Então, assim, você, sei lá, gosta de pintar aquarela. Nada te impede de fazer uma colagem, entendeu? Nada te impede de fazer uma pintura digital. Então, assim, existem formas de você exercer sua criatividade ou seu lado artístico e não precisa focar ou se fechar em uma linguagem. Então, assim, o que é que tem em casa? Às vezes tem revista. Então, aqui eu trouxe um exemplo de revista de decoração. Aqui você consegue ter algumas texturas e imagens que você pode usar tanto no seu caderno que eu indiquei, se você quiser fazer o seu caderno, você pode pegar uma página e fazer colagens, na outra você se organiza, na outra você escreve. E aí, se você não quiser fazer colagem com a revista, você pode apenas folhear essa revista e ter mais repertório para você, mesmo que seja uma revista que você nunca fosse ler, é interessante. Mas assim, falando de mão na massa de materiais, colagem é uma opção. Você pode ir nas bancas de revistas e pedir revistas mais antigas que eles vendem mais barato. Você pode fazer uma caixa, recortar sempre as que você gosta mais, algumas imagens, e deixar como arquivo. Quando você precisar colar, você já tem essas imagens, tá? Outra coisa que eu pratiquei muito foi fotografia. Então, assim, a fotografia, eu tenho uma câmera e tudo porque eu fiz o curso de jornalismo, na época eu precisava estudar e resolvi investir. Mas acabou virando um hobby, eu gostava muito de tirar fotos de família e fotografia treinou muito o meu olhar para ter uma visão mais poética sobre a vida. Então, você começa a ter... Você está ali dentro de casa, mas quando você pega uma câmera e começa a fotografar, você vê que a sua casa às vezes é até mais bonita do que você está vendo, assim. Então, você treina muito o seu olhar com a fotografia. E se você não tiver uma câmera, você consegue fazer isso com o celular. Você consegue sair do modo selfie e começar a fazer umas fotos, por exemplo, com uma luz diferente ou com um ângulo diferente. Isso é uma forma de você praticar a sua criatividade em casa. Se você tiver câmera, tudo bem. Se você tiver o celular, tudo bem também. Dá para fazer muita coisa boa. Uma opção também é para você continuar praticando isso, é você ter um perfil, né? Hoje em dia tem um Instagram que é dedicado mais à fotografia mesmo. Você pode colocar lá no perfil privado só para você ou para as pessoas que você quer que vejam aquele seu perfil de exploração mesmo. Então, assim, cada dia você postar uma coisa que você não tem compromisso nenhum, é só para você tirar foto. Outra coisa é usar spray mesmo, porque às vezes você tem spray em casa que você pintou algum móvel, alguma coisa assim, dá para você customizar algumas peças, paredes, se você tiver quintal ou tiver parede, dá para você explorar, mesclando com tinta de rolinho e tinta de parede. E é um material que às vezes você tem em casa, justamente porque ele também tem uma função de... Ele é funcional também, ele não é só artístico, né? E aí por isso que eu coloquei o spray aqui.
Aqui eu coloquei também giz, porque assim, quem tem filho muitas vezes tem giz, tem lápis de cor. Tudo isso serve como material de criação, de criatividade. Então assim, giz, você olha aqui e fala, ah, é coisa de criança. Não, dá para fazer muita coisa com giz, dá para produzir muita coisa com giz, dá para produzir com colagem, dá para produzir com fotografia, dá para produzir com spray. Então assim, não coloque rótulos nas ferramentas. Apenas olhe para elas e pense, o que eu poderia fazer com isso? Ou, tipo, se o meu filho sempre usa giz para pintar os desenhos, mas ele não está fadado a essa função, você pode criar outras formas. Pesquisar na internet outras formas de usar o giz, entendeu? Então, assim, a partir da ferramenta também tem como você explorar formas criativas. Então, tem como fazer quadro com colagem, não só colar no seu caderno. Então, assim, a partir da ferramenta tem como você pesquisar um mundo de possibilidades. Fora isso, que eu deixei também, foi esse livro, que é um livro infantil, mas como prática criativa também, que é a leitura de histórias. Então, é uma forma de você sair das redes sociais se você está muito exacerbada de informação e você praticar uma forma criativa que é oralmente e também na leitura, assim, deixando esse momento de interação social com o seu filho ou com alguma outra criança, trazendo essa coisa lúdica, que na verdade não é só para ele, é para você também. E também como a possibilidade de, às vezes, você está no consultório e você vê aqueles livrinhos lá e você folheia e você pode encontrar uma ideia boa ali naqueles livros, entendeu? Eu tenho mais uma dica que lembra que a gente construiu um repertório, né? Quando você for criar, você pode usar um aplicativo que é o Pinterest, que você pode criar pastas conforme o que você vai praticar. Então, se você fazer colagem, você tem como fazer uma etapa que é só de seleção de imagens. Então, você vai ver tudo o que aparece sobre colagem. E aí você vai fazer uma pasta sobre isso. Tem como você fazer uma pasta também que é sobre o seu mundo. Então, assim, tudo que você acha que tem repertório na sua mente, você pode procurar imagens sobre isso. Então, sei lá, eu gosto do universo, aí eu crio lá, dentro dessa pasta, uma imagem do universo e guardo. Ah, eu estou gostando de fotografia, então eu vou lá, separo alguém fotografando, ou então imagens que eu gosto de fazer. E assim você vai criando o seu repertório de imagens. E então é muito importante você baixar esse aplicativo. Também indico dobradura, né, que é uma coisa assim que às vezes você não tem esses materiais em casa, mas você sempre tem uma folha. Então, se você tiver uma folha e tiver internet, tem como você aprender algumas dobraduras. E existem muita coisa nesse universo de dobraduras, tá? E se você também não tiver muito material, você sempre vai ter uma caneta Bic e um papel. Aí o papel dá para tanto dobradura quanto para desenho com a caneta Bic. Então, assim, não se limite também ao material, né? Também tem essa coisa. Porque muitas vezes a gente vê alguns profissionais da área criativa e eles fazem coisas muito extraordinárias, com materiais muito caros. E a gente pensa assim, eu tenho que ter esse material, né, para eu ser criativo. E aí não é assim que funciona. Muitas pessoas começam ali com seu papel e caneta Bic e faz coisa muito boa com isso. Inclusive tem profissionais que só trabalham com esses dois materiais. Só que aí, com o tempo, eles vão aperfeiçoando e fazendo coisas mais extraordinárias. Só que assim, tem a questão de você olhar o material e falar o que eu posso fazer com isso, e tem o lado de você pensar também que não é porque você não tem tal material que você não possa fazer algo. Então assim, se você não tiver esses materiais, você tem um papel e tem a caneta Bic. Se você não tem como manter esse papel, por exemplo, em volume, mas assim, dentro das coisas que você já faz, como você pode fazer algo de forma mais criativa? Como eu já citei, mudar a casa de lugar, decorar, cozinhar, coisas do dia a dia mesmo. E aí, resumindo, pontuando o que a gente está falando nesse vídeo, o que é legal focar entenda a sua demanda de trabalho,
como eu já te falei nos primeiros vídeos. Veja as ferramentas que você tem e abra a mente, porque algumas ferramentas que você acha que não é para você, como um giz, entenda que algumas ferramentas, mesmo que você pense que elas já têm um rótulo e que não seja para você, pode ser para você, como o giz de cera, por exemplo. E pense no tempo que você tem. Eu tenho 10 minutos, eu tenho 1 hora, eu tenho 15 minutos. E aí você vai trabalhando dentro disso. E aproveite o que você vai fazer, que é o que eu disse, sobre tipo assim, eu já estou cheia de coisas para fazer, não tem mais como encaixar, procura fazer essas mesmas coisas de outras formas. Falando de grafite, a gente está na rua, mas as coisas não começam na rua, elas começam em casa, ela começa quando se coloca, senta numa mesinha assim e começa a rabiscar. E a partir dali você vai criar algo que realmente possa ser colocado na rua para que ela impacte outras pessoas. Porque o grafite ele é muito democrático, então assim, e também acaba sendo uma responsabilidade, ele funciona como se fosse um tipo de mídia, né? Um tipo de propaganda, alguma coisa assim. Então assim, as pessoas vão estar vendo aquilo ali no dia a dia delas. E quando você pensa em arte urbana, aí você pensa que assim, é legal você sentar e meditar sobre o que você quer passar para as pessoas. Então, assim, lógico, muitas pessoas começam assim, sem ter essa noção. E tudo bem, faz parte do processo. Mas como a gente está aqui numa oficina e a gente começou presencialmente falando sobre grafite, a gente teve algumas experiências externas e estar na rua é muito impactante. Assim, mas todo momento que você vai para o mundo, antes você tem que ter um recolhimento. Então, assim, nesse recolhimento você vai se conhecer, você vai conhecer sua arte, você vai experimentar coisas mais em proporções menores, né, no papel, para depois você fazer aquilo em, sei lá, mais de 2 metros. Então, tudo isso você vai experimentando primeiro no seu ambiente íntimo, na sua casa. Às vezes você vai riscar uma parede dentro de casa e esse é o momento de exploração. E aí quando você for para a rua, aí sim, você tem uma responsabilidade a mais e também você quer mostrar mais sobre você para as outras pessoas, sobre a sua arte. E eu acho que é legal você mostrar algo que realmente represente o que você gosta, você se conhecer bem e você ter algumas técnicas mais ou menos trabalhadas. Falando sobre esse momento de recolhimento, que é você pensar na sua arte, pensar quais são os materiais que eu me identifico, o que se encaixa na minha realidade, na minha rotina, a gente precisa trabalhar a questão de foco. E foco é uma coisa que às vezes você acha que é porque você não tem foco, porque você não é disciplinado, eu não sei. Mas não é. Às vezes você está num contexto, numa casa, que te distrai, que pessoas te interrompem. E uma das coisas que é muito importante, que eu até trouxe aqui, é esse daqui, ó, a magia do fone, né? Que aí você pode colocar algumas músicas, tanto para inspirar a sua própria arte, e aí você faz uma playlist que tem a ver com o seu universo, ou você pode usar batidas binaurais, que são batidas que alinham a frequência assim, no seu cérebro, ele facilita o trabalho mesmo cerebral e você consegue ter mais foco. E aí é muito legal você, mesmo, vamos supor que você queira se dedicar à arte urbana, que aí você vai para a rua e tal. Separa um período assim de 6 meses, ou sei lá. Atualmente a gente está podendo ter mais tempo, né? Então poderia até colocar 6 meses, mas pode ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, para você dedicar a esse trabalho em casa. E aí eu indico também vocês terem um sketchbook. Porque no sketchbook você vai ter uma noção da sua evolução. A primeira página e a página 30. Então você vai começar a identificar um estilo, você vai começar a identificar que tipo de materiais você se identifica mais, se é com spray, se é com colagem, se é com caneta Bic, se é com lápis de grafite, entendeu? E aí é muito legal você trabalhar esse foco mesmo, a identificação das ferramentas e o tempo que você tem para se dedicar a isso. E abrir a mente para usar o que está dentro de casa ao seu favor.
uma demanda crescente de mulheres que querem estar mais conectada com o lado criativo, seja na vida pessoal ou seja na vida profissional. Quando a gente fala de arte urbana, tá tendo uma crescente atuação de mulheres e, assim, isso facilita e agrega muito para a nossa vida no sentido de deixar a rua mais acolhedora, mais representativa e assim, é legal você pensar a sua arte como algo que vem de você e que realmente é expressão da sua vivência. Então, assim, eu quero que você pegue todo esse conteúdo e aplique de forma a se comparar com si mesma, sempre focando na sua evolução e pensando que, assim, você está praticando isso, você está incentivando outras mulheres a praticar. E é muito importante que a gente tenha cada vez mais mulheres protagonistas, seja nas artes ou em qualquer outras áreas, mas especialmente nas artes, a gente sente essa necessidade de representação, de consumir coisas que mulheres produzem. E falando como mãe, a gente tem grande dificuldade em se manter nesse meio artístico pelo volume de trabalho que nós temos e também pelo lado de, às vezes, direcionar muito pelo campo da maternidade. Mas como mãe ou como mulher, valorize a sua produção criativa como algo especial que vem da sua vivência. Então, não menospreze o que você produzir. Sempre que puder, revise esse conteúdo, revise as suas rotinas, a sua realidade e tenta alinhar e continuar produzindo, porque além de fazer bem para você, está fazendo bem para outras mulheres, incentivando outras mulheres a continuarem produzindo. E isso gera um fluxo de criação que é muito potente. Então, o que eu quero que vocês foquem nesse sentido confie no processo de vocês e confie que é um processo, não é algo que você vai começar agora e vai ficar do jeito que você quer, mas que cada vez vai melhorando mais e mais e que cada vez vai aumentando a rede de mulheres que também praticam isso e que uma vai apoiando a outra. Agradeço a presença de todos até aqui nessa maratona de vídeos e espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o universo criativo e sobre os seus processos mesmo pessoais, para entender mais seus processos pessoais em relação a isso e que vocês continuem nesse processo, porque é uma coisa contínua que vocês vão estar sempre descobrindo mais coisas, tanto sobre o seu processo criativo, também sobre a criatividade e sobre o que vocês querem colocar no mundo. Se vocês quiserem acompanhar mais o meu trabalho, eu posto no meu Instagram, @RaíssaMia. É só seguir por lá, vocês vão ver tanto artes no meu feed, quanto alguns bate-papos mesmo no Stories, algumas dicas no destaques. É só vocês darem uma olhada lá que vocês vão ver também a minha trajetória.